O material, mais uma vez, está aqui disponível, né, na minha página pessoal. Os links desses vídeos, né, dessas aulas da semana, eu vou estar postando aqui nesse canal do YouTube, né? E já postei da aula da semana passada, e as planilhas também estão lá na minha página pessoal, os artigos no Google Drive. Bom, esse é o roteiro da aula de hoje, então. Vou comentar, além dos tópicos que eu falei anteriormente, vou comentar brevemente de algumas adaptações que nós fizemos do Hesitante Fuzzy Linguistic Topsis, né, para superar algumas limitações que encontramos. Mas, antes disso, vamos para os fundamentos. Bom, para falar de Hesitante Fuzzy Linguistic Term Sets, a gente precisa falar primeiro de Hesitante Fuzzy, né, de forma breve. Essa teoria, ela foi proposta pelo Torra em 2010, e o diferencial dela está na questão da incerteza relacionada à função de pertinência. Como a gente viu na aula passada, num conjunto fuzzy tradicional, o valor da pertinência varia de 0 a 1, e eu só posso ter um valor para representar um grau de pertinência, né, para um determinado ponto de X. Aqui não, aqui eu posso ter mais de um valor associado a esse grau de pertinência. Então, o diferencial dessa teoria é que ela consegue modelar a incerteza associada à definição do grau de pertinência. Então, ao invés de eu usar só um valor, eu posso usar mais de um, né? E com isso, eu abro novas possibilidades para a modelagem de incerteza, né, na tomada de decisão. Essa aqui é a definição do conjunto, né? Bem parecido com o fuzzy, cada conjunto vai ser representado por um elemento X e sua função de pertinência correspondente, né? O mid-A. Esse X esse valor X está definido no universo de discurso, né? Que é o X maiúsculo, e essa função de pertinência, então, é um subconjunto fuzzy, né? Ou um subconjunto difuso, traduzindo para o português, que vai variar entre 0 e 1. Essas aqui são as operações básicas entre esses conjuntos hesitante-fuzzy. A gente continua tendo a operação de união, que vai trabalhar da mesma forma, né? Pegando aí os valores, se eles estiverem presentes em A ou em B, eles já vão fazer parte aqui do conjunto resultante. Já na interseção é a mesma lógica, só que aqui o conjunto resultante da interseção, né, vai ser composto pelos valores que estão presentes tanto em A quanto em B, né? Aqui é uma relação de OU e aqui é uma relação de E, né? Então, os valores estando presentes nos dois conjuntos, eles entram. Na parte de complemento, né, o complemento vai incluir todos os valores que estão no universo de discurso, mas que não fazem parte aqui dessa função de pertinência. Então, vamos supor que essa função de pertinência vai possuir os valores de 0 até 0,3, e aí os valores que não fazem parte, então, desse universo de discurso, que não fazem parte dessa função, mas estão no universo de discurso, são os valores que vão de acima de 0,3 até 1, né? E aí, com isso, a gente teria o complemento. Se eu somar o conjunto mais o complemento, eu obtenho o próprio universo de discurso, que no caso aqui varia de 0 a 1 para essa função de pertinência. E em relação ao produto, a mesma coisa, vou seguir a lógica lá da aula passada, vou multiplicar os graus de pertinência para obter o valor resultante. E como que a gente pode utilizar esses hesitantes fuzzy, né? Vou dar um exemplo antes da gente seguir. Eu pedi para o ChatGPT um exemplo, fiquei fuçando essa semana para entender, para ver o que ele sabia de hesitante fuzzy. Na verdade, ele sabe alguma coisa, mas ele sabe muita coisa errada. E ele faz muitas misturas. Esse exemplo aqui está certo, mas eu encontrei várias coisas que ele trouxe conceitos errados, né? Ele não consegue distinguir direito o hesitante fuzzy clássico dessa versão melhorada do hesitante fuzzy linguistic term sets. O Francisco, Magalhães, eu já havia feito esse teste com o chat GPT e realmente ele retorna coisas muito imprecisas mesmo. Ele vai misturando as operações, ele mistura etapas do hesitante fuzzy topsis com etapas do fuzzy topsis, então realmente é uma coisa que a gente tem que
tomar um cuidado, né, na hora de utilizar. Mas eles mesmos não se responsabilizam pelo conteúdo, né? Como todo mundo sabe, é uma ferramenta de linguagem, mas de qualquer forma me ajudou aqui, pelo menos, a elaborar esse exemplo. O exemplo tá correto. Então, por exemplo, como a gente poderia utilizar esses conjuntos e essas operações aqui para tomada de decisão? Eles sugeriam um exemplo para avaliação de filmes, né? E aqui, cada decisor, né, ou cada avaliador, ele vai atribuir um valor entre 0 e 1 para cada um dos filmes que ele está avaliando. E esse valor entre 0 e 1 vai mostrar o quanto ele gosta ou não desses filmes. Então, 1 quer dizer que ele gosta muito do filme, 0 quer dizer que ele não gosta, e a gente pode ter valores intermediários. E a gente poderia, então, ter várias pessoas, vários usuários avaliando esses filmes. Então, uma operação de união, para que ela serviria? Se eu quiser encontrar um conjunto de filmes que qualquer um dos usuários possa gostar, então eu vou utilizar uma operação de união. Se eu quiser encontrar filmes que ambos os usuários gostem, daí eu vou utilizar uma operação de interseção entre esses conjuntos. Se eu quiser encontrar um conjunto de filmes que um usuário não gosta, eu faço a operação de complemento, né? E se eu quiser combinar as preferências dos dois usuários para formar uma única preferência, daí a gente pode fazer, então, uma operação de produto. Bom, agora avançando aqui para o nosso foco da aula de hoje, a definição de hesitante fuzzy linguistic term sets. Essa palavra é grande, né? Não tem muitas traduções para o português, porque não tem estudos, tem pouquíssimos estudos em português, né? Além do nosso grupo, do pessoal da USP, tem pouca gente que está trabalhando com isso aqui no Brasil. Então, às vezes, uma das traduções que a gente utiliza, né, é conjunto de termos linguísticos fuzzy hesitantes. Então, eu vou tentar usar mais para não ter que ficar falando esse palavrão toda hora, eu vou falar conjuntos linguísticos fuzzy hesitantes. Bom, esse conjunto, então, vai ser representado por HS, né? E HS vai conter, ao invés de conter vários graus de pertinência possíveis para uma função, como a gente tem lá nos hesitantes fuzzy sets, aqui eu vou ter vários termos linguísticos possíveis, né? Dentro de cada conjunto. Então, em vez de representar o grau, representa um termo linguístico, e esse termo vai ser representado aqui por S0, S1, S2, até SG, sendo que G vai representar aqui o índice do último termo. É um conjunto finito de termos. E toda vez que a gente tiver um conjunto de termos linguísticos fuzzy hesitantes, eles precisam ser formados por números consecutivos, por termos linguísticos consecutivos. Então, é como se aqui nesse S eu tivesse um conjunto básico de termos linguísticos, né, pensando naquelas escalas lá com 5 termos ou com 7 termos, e o HS seria formado a partir desse conjunto total de termos linguísticos, né, podendo incluir aqui nenhum desses termos, ou todos os termos, ou uma quantidade intermediária. E aí, isso aqui vai nos ajudar, então, a atribuir termos linguísticos de uma forma diferente. Lá no fuzzy clássico, eu só poderia atribuir um termo linguístico por vez ao avaliar uma alternativa ou avaliar o peso de um critério. E aqui eu vou poder usar mais de um termo linguístico de forma simultânea, né? Com 2 ou mais termos possíveis para uma avaliação, e também utilizar expressões linguísticas comparativas, como, por exemplo, entre médio e alto, para fazer uma avaliação em casos de maior incerteza, em casos de dúvida, de hesitação por parte do decisor. Essa abordagem aqui abriu vários caminhos para o desenvolvimento de novas técnicas, para o desenvolvimento de outras extensões fuzzy, né, mais recentes. Ela foi proposta em 2012, né, agora tem 11 anos, e depois disso já surgiram mais de 13 ou 15 extensões desses tipos de conjunto. Desse tipo de conjunto. Pegando aqui um exemplo do artigo original que propôs, a referência está lá no final, o artigo da Rodrigues, que propôs essa abordagem, ela pega, por exemplo, aqui um conjunto básico de termos linguísticos, né, como se fosse aqui a escala linguística, variando de S0, que é nada,
até S6, que é perfeito, né? Eu tenho aqui os valores intermediários. Então, um conjunto HS, né, seria formado por alguns desses termos aqui. Um conjunto desses seria, por exemplo, útil para representar o julgamento que um decisor forneceu, né, na hora de fazer uma avaliação, e aí, ao escolher dentre esses valores, ele pode escolher, por exemplo, aqui, very low, low e medium. Ele não sabe qual desses termos representa melhor a preferência dele, e com isso ele escolhe entre very low e medium, e aí a representação fica dessa forma. A mesma coisa em relação a esse conjunto aqui de baixo, que é formado por 4 termos linguísticos. Para representar um conjunto vazio, né, é um conjunto de HS que não tem nenhum termo incluído dentro dele. Então, a gente só coloca as chaves e fica dessa forma. Um conjunto universo, que é um conjunto cheio, né, que tem todos os valores possíveis do universo de discurso, todos os valores estão dentro desse nosso conjunto aqui analisado. Então, ele vai ser composto pelo próprio S. Outros temas que são importantes aqui, o limite superior desse conjunto. Limite superior, eu vou utilizar o operador máximo, né? E aí, dentre os vários índices de S, ali, os vários índices dos termos linguísticos, eu vou pegar o maior deles. Se eu quiser o limite inferior, a mesma lógica, só que eu vou pegar o menor valor dentre esses termos linguísticos. Então, por exemplo, para esse primeiro conjunto que a gente viu aqui, o máximo dele vai ser S3, né, e o mínimo vai ser S1. Então, depois vocês vão ver que isso aqui vai ser útil para a gente representar os envoltórios desses conjuntos, né, que é o tipo de informação que a gente vai utilizar para fazer as computações aqui nesses métodos, nos métodos que utilizam essa abordagem. Bom, e o conjunto complemento, então, mais uma vez, vai ser formado por todos os valores de S que não estão contidos em HS. Quando a gente vai utilizar isso aqui? Como eu disse anteriormente, há muitos casos que o decisor não se sente confortável em utilizar um único termo linguístico para poder representar seu julgamento. Então, essas expressões linguísticas, elas se aproximam mais, né, das expressões que o decisor utiliza no cotidiano, e eu tenho alguns exemplos de uso aqui. No máximo alto, menor do que baixo, pelo menos médio, maior do que médio, entre baixo e médio, né? São todas expressões baseadas aqui em um conjunto de termos linguísticos pré-definidos, né? E esses conectores aqui que vêm junto dos termos linguísticos, eles também são definidos lá no artigo original, e a gente tem uma forma de converter cada uma dessas expressões em conjuntos matemáticos, né? Daqui a pouco a gente vai ver essas formas. Então, mesmo nessa abordagem, eu ainda posso selecionar só um termo linguístico, se eu conseguir selecionar, se não tiver tanta incerteza associada a isso. Então, nesse caso aqui, usando o very high, eu vou ter somente esse conjunto aqui para representar, né? O muito alto aqui seria o S5. Se eu pegar aqui maior do que baixo, então eu vou pegar todos os conjuntos que estão acima do baixo, né? Não vou incluir o baixo junto. Tem aqui o médio, o alto, o muito alto e o absoluto. E essa mesma regra, essas regras vão valendo aqui para as outras funções. Então, aqui a gente tem a representação matemática de como fazer essa conversão das expressões linguísticas em conjuntos de termos linguísticos fuzzy e hesitantes. Aqui, como que a gente vai fazer para analisar esses termos linguísticos, né, para fazer essa conversão? Então, se eu coloco at most SI, quer dizer, no máximo SI, vai entrar todos os valores SJ, né? SJ aqui está se referindo a um índice de qualquer um dos valores, desde que esses valores sejam menores ou iguais a SI. Ou seja, vai pegar, se eu falar aqui, no máximo médio, então ele vai pegar todos os valores que são menores do que o médio, e inclusive o médio também, porque a gente tem o sinal de igual. Então, se eu disser que o julgamento linguístico é menor que SI, eu vou pegar todos os valores de SJ, desde que todos eles sejam menores
do que o SI. E aí o SI, nesse caso, não entra, diferente da situação aqui anterior, né? Então, são todos bem parecidos, né? Se eu pegar aqui, no mínimo SI, pelo menos SI, então vão entrar todos os valores que são maiores que SI, mas o SI vai entrar também. Maior que SI, então vão entrar todos os valores maiores que ele, e entre SI e SJ vão entrar os valores intermediários e também o próprio SI e o SJ. Bom, para essas expressões linguísticas que a gente tem aqui, vocês já conseguiram detectar qual que é o tipo de cada uma delas? Vamos pegar essa primeira expressão aqui. O que ela está representando? O que ela está representando aqui, pessoal? Parte do SI vai até o SJ. Essa primeira. Então, aqui no caso, vai ser entre SI e SJ, né? A expressão que representa isso aqui. Essa aqui de baixo, ela vai representar o at least SI, né? Que é pelo menos SI, vai pegar o SI e os valores que estão acima dele. E essa de baixo vai ser o at most SI, né? Vai pegar todos os valores e vai no máximo até SI e ele vai estar incluído. Bom, vou deixar alguns exercícios depois para vocês fazerem para realizar a conversão dessas expressões linguísticas em conjuntos linguísticos hesitante-fuzzy, quer dizer, fuzzy hesitantes. E por que a gente vai utilizar, então, essa abordagem em problemas de tomada de decisão? Assim como na lógica fuzzy, a gente tem um uso em ambientes de incerteza, né? Situações que a gente tem pouca informação, informação insuficiente, informação parcial, informação não confiável na hora de fazer as avaliações. E um diferencial aqui é a situação de hesitação dos decisores, né? Como eu falei anteriormente, há casos que o decisor não consegue nem selecionar um termo linguístico devido a essa incerteza, e aí, para essas situações, a gente consegue, então, modelar esse grau de hesitação do decisor, selecionando 2 ou mais termos linguísticos. E isso é útil, então, tanto para variáveis qualitativas, quanto variáveis quantitativas cuja avaliação é incerta. De modo geral, essa abordagem traz uma flexibilidade bem maior do que a teoria dos conjuntos fuzzy clássica, né, na hora de fazer avaliações. Essa abordagem também é bastante utilizada para tomada de decisão em grupo, e há muitas situações que os decisores não têm consenso entre si, né, há muitas situações que os julgamentos dos decisores também não são consecutivos, e tanto essa abordagem quanto extensões dessa abordagem têm sido bastante utilizadas para lidar com essas situações de tomada de decisão em grupo em que não há consenso. Bom, falando de mais algumas operações envolvendo esses conjuntos, a gente tem a operação de união, que funciona da mesma forma que a gente viu lá para a teoria clássica dos conjuntos e para hesitante fuzzy sets. A operação de união, então, eu vou incluir todos os termos que estão contidos em um conjunto e no outro, né? Ou no outro. Na operação de interseção, eu vou incluir no resultado somente os conjuntos que estão presentes, né? Tanto em os termos que estão presentes tanto em H1 quanto em H2. E agora entra aqui um conceito importante, que é o conceito de envoltório de um conjunto de termos linguísticos fuzzy hesitantes. Esse envoltório, ele se refere aos limites superior e inferior de cada conjunto, e eles são utilizados lá no hesitante fuzzy linguistic topics e no QFD também. Então, por exemplo, aqui seria o conjunto de termos, né? Por exemplo, entre baixo e alto, conjunto de termos selecionados pelo decisor. E aqui eu tenho como ficaria o envoltório desse conjunto, né, que às vezes aparece aqui em inglês como envelope. Esse envoltório, ele vai pegar, então,
todos os termos que foram ativados, né, vai unificar como se fosse uma coisa só, e a gente vai representar isso aqui pelos extremos. Então, o valor do índice aqui do médio não vai aparecer na nossa representação, vai aparecer só o baixo e o alto, né, mas como se fosse aqui um intervalo de termos, e aí o médio acaba estando incluído neles. Por isso que a gente tem que trabalhar com termos consecutivos, né? Se a gente pega termos não consecutivos, daí não tem como eu utilizar esse envoltório. Pegando aqui um exemplo de envoltório, né? Eu tenho esse termo que vai de high até perfect, né? High, very high, perfect. Então, para eu pegar o HS menos aqui, né? O limite inferior vai ser o high, o limite superior vai ser o perfeito, e aqui, ao fazer o envoltório, eu vou ter esse resultado. Para computar as informações desse tipo de conjunto, a gente tem 3 abordagens principais, né? Em todas elas, a gente começa ali coletando as expressões linguísticas dos decisores, né? Eles vão apresentar essas expressões com base no que a gente mostrou lá atrás, né? Nos termos linguísticos, as possíveis expressões, aí eles vão fazer essa licitação de preferências, depois a gente vai converter elas para o formato de conjuntos linguísticos fuzzy hesitantes, e depois disso a gente tem diferentes formas de computar isso. Ou a gente utiliza os envoltórios, como eu acabei de mostrar. Existe também o conceito de envoltório fuzzy, que é parecido, mas fica um pouco diferente. A gente acaba utilizando ali um número fuzzy, né, converte isso aqui, vira um único número fuzzy para a gente fazer a computação, às vezes um número fuzzy trapezoidal, muitas vezes. Ou então eu posso computar os valores individualmente, ao invés de usar o envoltório, eu pego cada um dos valores que estão contidos nos conjuntos, mas para isso os dois conjuntos têm que ter o mesmo tamanho, né? Ou seja, por exemplo, 3 termos linguísticos em cada um, ou 4 termos linguísticos em cada um. Nos casos que não tem, também a literatura apresenta formas da gente igualar o tamanho desses conjuntos para que a gente possa fazer operações entre eles. Bom, e aí a gente tem esses 2 caminhos possíveis, 3 caminhos possíveis, né? E a partir disso, isso vai depender do método de tomada de decisão que a gente for utilizar, e a partir disso a gente tem aqui os resultados gerados pela abordagem escolhida. Então, aqui seria um exemplo, né, de utilizar só os termos individualmente, como ficaria. Aqui seria utilizar o envoltório, e aqui seria com o uso do envoltório fuzzy. Então, ele gerou um trapézio aqui, né, aproximado em função dos termos ativados. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tudo certo? Não, tudo Vamos lá, certo. então. Francisco, Diga. é importante ver que o envoltório não vai ser possível aplicar em qualquer um dos conjuntos que nós vamos ver, né? Me explica melhor. Que no hesitante fuzzy a gente consegue pôr o envoltório, mas em alguns que nós vamos ver para frente, ele não vai conseguir, você perde muita informação ao usar o envoltório. Ah, sim, sim, né? sim. Porque ele amplia muito o conjunto que você está utilizando, principalmente quando a gente faz união, né, de grupos de decisão. Ah, sim, você diz para as técnicas dos próximos encontros, né? Sim. Uhum. Ah, sim, sim, não, com certeza é verdade. Ainda vão aparecer outras formas de representação, além dessas que eu mostrei aqui para vocês, porque vem das extensões dos conjuntos fuzzy, daí as coisas vão mudando um pouquinho. Bem observado, Mary, obrigado pela dica. Bom, agora vamos seguir aqui na parte das distâncias. Essa parte também é importantíssima para a gente entender alguns dos métodos multicritério. Esses operadores costumam ser utilizados em vários métodos, né, inclusive naqueles que a gente vai estudar aqui. Existem muitos operadores de distância, eles são úteis tanto para os conjuntos fuzzy clássicos, quanto para os conjuntos fuzzy linguísticos hesitantes, e para outras formas de conjuntos fuzzy, né, que existem diversas.
Então, há muitos operadores, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos mais comuns, que também são os operadores que a gente vai utilizar aqui no curso. Esse de distância Hamming é algo muito utilizado na área de computação quando você quer comparar uma cadeia de bits. Então, por exemplo, você tem aqui essa cadeia A e B e você quer ver quantos elementos diferentes a gente tem aqui, e aí você vai fazendo as comparações por posição. Nesse caso aqui, a gente tem 3 elementos diferentes, então o valor da distância seria 3. Aqui, trazendo para o nosso universo, o raciocínio é o mesmo, né? A gente vai pegar os pontos dos envoltórios, os limites inferior, né? SP e SP', e vamos pegar aqui os limites superior, SQ e SQ', vamos pegar os índices desses, no caso, P e P', vou pegar a diferença entre esses, e também Q' menos Q. Se vocês fizerem Q menos Q' dá na mesma, porque vocês vão pegar o módulo aqui, né? E se vocês quiserem colocar o P antes do Q, também vai dar na mesma nesse caso. Então, aqui a gente vai ter geralmente o número real resultante desse cálculo, né, feito aqui em função dos índices, e a ordem aqui, como eu falei, não importa muito, porque de qualquer forma vai quantificar a distância que existe entre cada um desses pontos dos limites aí dos envoltórios. E a gente vai utilizar isso aqui lá no Hesitante Fuzzy Topsis. Já esse aqui é o operador que a gente utiliza para o QFD. O operador que a gente utiliza para o QFD. Ele foi proposto por Liao em 2014, né? E o que ele tem de diferente em relação ao anterior é que os cálculos não são feitos em função dos limites dos envoltórios. O que a gente tem aqui é um processamento que considera cada um dos termos que estão incluídos no envoltório, né, nos envoltórios dos dois conjuntos. Quer dizer, que estão incluídos nos envoltórios, não, que estão incluídos nos dois conjuntos de maneira geral. Então, pensando que essa primeira parte aqui representa cada um dos termos do primeiro conjunto, né, e essa segunda aqui representa cada um dos termos do segundo conjunto. Essa parte aqui de baixo representa o número de termos linguísticos que a gente tem dentro da escala, né, dentro de S, o número total de termos linguísticos. Geralmente isso aqui vai ser 5 ou vai ser 7. Né? Esses L's aqui vão representar o número de termos linguísticos contidos em cada um desses conjuntos. Né? Para eu fazer a operação, eu tenho que ter esses dois conjuntos com tamanho igual. Então, essa parte aqui de baixo é o número total de termos linguísticos, né? Como eu falei, 5 ou 7. E esse L vai ser, às vezes, 3, se eu tiver 3 termos linguísticos dentro de cada um desses conjuntos, ou vai ser 4, se eu tiver, né, 4 termos linguísticos ativados aqui. Enfim, vai variar em cada caso. Que mais que a gente tem? O W é um dos principais diferenciais que aparecem aqui, porque a distância, nesse caso, está sendo ponderada. No cálculo anterior, a gente não tinha distância ponderada, né? Então, esses pesos, a gente vai utilizar no Hesitante Fuzzy QFD, e dependendo do caso, W vai representar uma variável diferente. Aqui pode ser, numa situação, o peso do decisor, ou pode ser o peso dos requisitos, né? Dependendo da etapa que a gente aplica, o sentido aqui do W vai mudar. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Aí tem esse lambda, ele vai ser um parâmetro que a gente vai utilizar, né? Se eu quiser fazer essa fórmula se aproximar da distância de Hamming, o lambda vai valer 1. Se eu quiser representar a distância euclidiana, daí o lambda vai valer 2. Né? A distância euclidiana é aquela baseada no teorema de Pitágoras. Para o estudo que a gente desenvolveu, a gente utilizou distância euclidiana com lambda igual a 2, né? O trabalho que eu vou apresentar mais adiante. Bom, esse aqui é o primeiro exercício, então, que vai ficar de tarefa para vocês, né? Fazer a conversão desses
termos linguísticos, dessas expressões linguísticas, né, esses julgamentos, para o formato de conjunto linguístico fuzzy hesitante. Então, vocês podem considerar essa escala aqui partindo de S0 até S7, e aí o resultado disso, vocês vão colocar não só os termos linguísticos, mas qual que é o valor resultante disso aqui, né, em formato de envoltório. Então, vocês vão utilizar como resposta os índices, né, por exemplo, vai ficar entre 1 e 3, ou entre 4 e 6, ou qualquer coisa assim, né? Vocês vão representar os resultados com números. Que aí esses números já servirão de entrada para a gente fazer as computações na hora de aplicar os métodos. Eu estou tendo algum problema aqui, pessoal, não sei o que acontece. Não sei se caiu alguma coisa aqui no meu touch, mas vamos lá. Antes de entrar agora no hesitante Fuzzy Linguistic Topsis, vou falar rapidamente de estrutura de problema de decisão multicritério, né, para quem não conhece isso aqui ainda. Então, o problema de decisão multicritério é um problema que ele quer selecionar, né, ou fazer uma escolha de uma alternativa dentre várias alternativas, né, ou a gente quer fazer uma ordenação, uma classificação geral de um grupo de alternativas, considerando vários critérios, 2 ou mais critérios. Então, todo problema de decisão multicritério tem 2 ou mais alternativas, 2 ou mais critérios. Cada alternativa é pontuada em função de todos os critérios existentes. Os critérios são os mesmos para todas as alternativas. E a maioria dos métodos também considera os pesos desses critérios, ou seja, qual que é a importância relativa que eles têm para o problema de decisão em questão, né? Dependendo da situação, esses pesos vão variar dependendo do contexto, dependendo da visão dos decisores, e, além disso, há muitos métodos que consideram a possibilidade de 2 ou mais decisores fornecerem seus julgamentos. Então, são os métodos de tomada de decisão em grupo. Bom, esse é um universo enorme, né? Tem muita coisa para discutir sobre isso aqui, mas eu só vou mostrar o básico, né? Só para a gente fazer um nivelamento aqui desses conceitos. Pegando esse Begg-Rashid, esse método Begg-Rashid de 2013, né? Ele é a versão do hesitante Fuzzy Linguistic Topsis mais simples, também uma das mais utilizadas, né? Com ele a gente consegue entender várias das operações aqui apresentadas. Ele tem vantagens como apoio à tomada de decisão em grupo, né? O suporte à decisão sob incerteza e hesitação, possibilidade de utilizar expressões linguísticas para avaliar as alternativas, né, que os métodos da lógica fuzzy clássica não permitem, assim como outras variações do Topsis, ele não limita a quantidade de critérios de alternativas que a gente pode utilizar, isso é uma grande vantagem, né, isso acaba agilizando também a coleta de dados na hora de aplicar os modelos, porque se a gente fosse usar HP, ANP, ou Fuzzy HP, ou outras variações que vêm desses outros métodos comparativos, a gente gastaria muito mais tempo coletando esses dados, teria um risco maior de não ter consistência, né? E também teremos limitações na quantidade de variáveis de entrada que a gente pode utilizar, né? Tanto critério quanto alternativa. Bom, por outro lado, esse método também tem as suas limitações, né? Como toda técnica. Então, aqui eu não consigo atribuir pesos distintos aos decisores, não vai ser possível nem pesos distintos aos critérios, né? Não dá para se eu não consigo atribuir peso aos critérios, também não consigo utilizar julgamentos linguísticos aqui para fazer essas avaliações dos pesos. Esse método vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a gente vai definir quem são os decisores, né? Esse grupo de especialistas ou de decisores está representado aqui por E. E1 é o primeiro especialista, E2 é o segundo especialista, então aqui a gente tem K especialistas. Em relação aos critérios, a mesma coisa. Esses decisores vão definir quais os critérios são pertinentes, né, para o problema de decisão em questão. E aqui a gente vai ter N critérios para esse caso. Para alternativas, a gente vai ter M alternativas e são os decisores também que vão avaliar essas alternativas, ou seja, vão definir as possíveis soluções para esse problema, vão atribuir pontuações para essas alternativas em cada um dos critérios considerados
E aí a gente vai compor, então, uma matriz de decisão, em que cada elemento dessa matriz é um conjunto de termos linguísticos fuzzy e hesitantes. Nas linhas, a gente vai colocar as alternativas nas linhas dessa matriz, né? Então, as alternativas, como o M aqui representa, o N vai ficar nas colunas, né? O número de critérios aqui vai ser dado pelas colunas, e eu teria, então, uma matriz para cada decisor inicialmente, ou seja, para cada L, para cada decisor, vou representar ali as pontuações das alternativas em função dos critérios. Até aqui tudo bem? Bom, depois que a gente estruturou essa matriz, o primeiro passo é fazer a agregação, é o primeiro cálculo que a gente faz. E aqui eu vou utilizar essas operações, né, envolvendo máximo e mínimo. Então, cada envoltório que vai surgir aqui ao longo dessas etapas, ele vai ser representado por um limite inferior, que é SP, e um limite superior, que é SQ. Então, inicialmente, eu vou calcular esses limites de forma separada, né? Então, aqui, utilizando... Primeiro, eu vou pegar os valores que eu tenho lá das várias planilhas dos decisores, vou pegar o maior entre eles, depois vou varrer esses mesmos valores e vou pegar o menor entre eles e vou aplicar uma operação aqui, né, de mínimo, para ver quem que é o menor valor, se é o resultado disso, dessa primeira parte, ou o resultado disso aqui. Depois, para fazer a parte de SQ, é o mesmo raciocínio, né? Vou fazer essa seleção aqui a partir dos mesmos valores, só que aqui eu vou pegar o maior valor resultante dessas operações. A gente vai para a planilha daqui a pouquinho, daí isso aqui vai ficar mais claro. Na hora de compor as soluções ideais, a gente tem essas fórmulas aqui. Lembrando que vou pegar aqui só os critérios de benefício para ficar mais fácil de entender, ou seja, são os critérios que quanto maior a pontuação de uma alternativa naquele critério, melhor é. Então, por exemplo, critério de qualidade, quanto maior, melhor. Né? Critério de durabilidade, confiança, quanto maior, melhor. Maior, melhor. Se eu tivesse um critério de custo-benefício, de custo, seria, por exemplo, o preço. Quanto menor, melhor. Prazo de entrega, quanto menor, melhor. Né? Então, tem essa diferença aí entre os critérios na área de tomada de decisão de critério. Vamos pegar aqui só os critérios de benefício, inicialmente, para facilitar. Então, toda vez que eu tenho aqui esse Bzinho, eu estou falando dos critérios de benefício, né? E o Czinho aqui dos critérios de custo. Eu vou pegar o maior, vou encontrar quem será o maior conjunto dentre os que eu tenho ali para cada uma das colunas, eu vou varrer a coluna inteira e vou encontrar qual que é o maior conjunto ali naquela coluna, vou pegar o valor correspondente. Depois eu vou para a próxima coluna, né? Vou fazer a mesma coisa para os outros critérios, vou achar uma solução ideal, então, para o critério 1, para o critério 2, para o critério 3, pegando sempre o maior conjunto aqui nos critérios de benefício. E aí, se for um critério de custo, faço o mesmo raciocínio, só que eu vou pegar o menor valor para cada um dos critérios que eu tenho. Pensando na solução ideal negativa, é o mesmo raciocínio, eu só vou inverter a fórmula, né? Se é critério de benefício, para positivo eu uso max e para negativo eu uso min, e se é critério de custo, para a solução positiva eu uso min e para a solução negativa eu utilizo max. Aí depois que a gente tem, então, as pontuações agregadas dessas matrizes, ou seja, juntei a opinião de vários decisores numa única matriz, né? Tem uma matriz agregada. Tenho também as soluções ideais, aqui a positiva e a negativa. Agora eu posso calcular, então, a distância entre as pontuações que eu tenho, né, as pontuações das alternativas em cada critério, em relação a essas soluções ideais. Então, que essas representações aqui estão indicando são essas distâncias que a gente vai calculando para cada um dos elementos individualmente, e depois a gente faz a soma dessas distâncias, utilizando aquela distância de Hamming que eu falei lá atrás, né? Depois que a gente faz, então, esses cálculos, a gente vem aqui
para o coeficiente de proximidade relativa de cada alternativa. Aqui é a mesma fórmula do Topsis, né, e de outras variações do Topsis, do Fuzzy Topsis, por exemplo. Vou pegar, para cada alternativa, né, eu vou ter uma medida de distância em relação à solução ideal negativa, que é esse D-, e vou ter uma medida de distância em relação à solução ideal positiva, que é o D+. Então, eu vou pegar esses resultados lá da etapa anterior, né, D- dividido por D+, mais D-. E aí eu vou estar juntando essas distâncias totais, e esse valor aqui vai ser dado no intervalo de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a alternativa, quanto mais próximo de 0, pior é a alternativa. E uma alternativa igual a 1 representa que ela coincide com a solução ideal positiva, né, que ela apresenta o melhor desempenho dentre todos os critérios avaliados, e uma alternativa igual a 0 indica que ela apresenta o pior desempenho dentre todos os critérios avaliados. Então, a gente faz a ordenação aqui desses valores de RC, desse coeficiente de proximidade relativa, né? Chegamos em um valor para cada alternativa, a gente faz a ordenação do maior ao menor para conseguir chegar na decisão final. Bom, vamos ver aqui a planilha 2, então, para a implementação do hesitante Fuzzy Topsis. Vocês podem pegar lá na minha página pessoal, se quiserem acompanhar mais de perto. Bom, vou fechar essa parte. Só um segundinho. Essa planilha, nessa planilha eu coloquei os dados do Beg e Rashid, né, que é o estudo que propôs esse método. Também deixei esse estudo disponibilizado para vocês lá na nossa pasta compartilhada. A gente tem aqui 3 decisores, né? E esses decisores, esses decisores utilizam 4 critérios, né? Então, DM1, DM2, DM3, aumentar. Diferentemente das outras abordagens, aqui a gente não consegue botar uma única coluna para representar um critério, porque pelas modelagens que a gente tem que fazer aqui, para calcular em função dos índices dos termos linguísticos, a gente achou que seria melhor representar dessa forma, né, que ficaria mais simples na hora de fazer os cálculos. Então, aqui para cada critério, eu tenho os 7 valores possíveis, né? Cada um desses valores é representado aqui por um índice que vai de 1 a 7, e aqui, por exemplo, A1, em relação ao critério 1, o primeiro decisor diz que o desempenho de A1 em relação ao critério 1 varia entre médio e muito bom. Então, por isso está assim. Esse aqui vai entre muito baixo, né, muito ruim e ruim, né? Esse aqui vai entre bom e muito bom, e por aí vai. A mesma coisa vale aqui para os outros critérios, critério 2, 3 e 4, né? O exemplo lá do artigo usa 4 critérios. Aqui a gente tem essas mesmas pontuações dadas pelos outros decisores. Enfim, vamos ver a primeira etapa, como é que ficaria. Pegando aqui essa equação, agregar as matrizes de decisão dadas por cada decisor. A gente vai ter que achar o máximo desse HLS, ou seja, dos conjuntos dados por cada decisor L, e aí, para isso, eu peguei aqui essa fórmula, né? Eu estou verificando qual desses aqui, qual dessas células aqui que apresenta o maior valor. Então, nesse caso aqui, a primeira, eu utilizei uma condicional para implementar isso aqui, mas eu sei que há outras formas de fazer isso aqui no Excel também, né? Desde que vocês verifiquem se essa célula aqui está vazia, e aí, se ela estiver preenchida, você já retorna para o valor que tem logo acima, né? A gente tem que utilizar, então, esses índices aqui de 1 a 7. Nesse caso, aplicando essas condicionais, eu percebi aqui que o 6 é o maior valor, na segunda linha o 3 é o maior valor. Só um minutinho, pessoal. Opa. O 3 é o maior valor. Depois 6, 7, né? O mesmo raciocínio
vale aqui para a parte do mínimo. É a mesma coisa. Vou pegar o menor valor aqui, deu 4, 2, 5 e 6. Vou aplicar essa mesma fórmula para todos esses outros julgamentos aqui. Fazendo isso, é como se eu já tivesse os envoltórios relacionados a cada um desses julgamentos, né? Aqui, como se ficasse 4 e 6, aqui 2 e 3, 5 e 6, 6 e 7. Nos casos que eu só tenho um termo, então eu vou ter aqui valores repetidos, né? O mínimo e o máximo vão ser valores iguais. Eu vou fazer essa mesma fórmula aqui para os demais decisores, né? Para os demais critérios. Então, notem que eu repeti isso aqui até o quarto critério, terceiro decisor. Alguma dúvida nessa parte? Então, o que eu fiz aqui, ó, foi fazer o max e o min, né? Para todos os julgamentos, só fiz essa parte do meio, que está entre os parênteses. Ainda não fiz a parte aqui relacionada às chaves. Essa aqui é a parte final que eu vou fazer na tabela de baixo. Bom, aqui nos julgamentos agregados, então eu termino de aplicar essa fórmula, né? Vou pegar aqui para o SP. Para o SP, eu vou pegar... O SP é o primeiro valor do envoltório, né? Então, estou pegando aqui o valor mínimo, né? Vou pegar o valor mínimo. Vou pegar o mínimo, analisando aqui os mínimos e os máximos, né? Aqui eu só coloquei na ordem trocada, mas dá na mesma, né? Porque, de qualquer forma, ele vai varrer os valores aqui. Então, eu estou pegando todas as avaliações que foram dadas pelos decisores para a alternativa 1 em relação ao critério 1, que é onde eu estou posicionado aqui, e vou fazer essa análise de pegar o mínimo resultante dessas operações de mínimo e máximo. Aí, com isso, eu cheguei no valor 3. Já nos julgamentos, já na parte de julgamento agregado para SQ, eu vou fazer a mesma coisa, pegar as mesmas células, só que agora eu vou utilizar o operador max aqui na parte de fora, né? Aí a gente vai fazendo a mesma coisa para os outros julgamentos, aqui para o critério 2, por exemplo. O primeiro estou fazendo para SP, então vou pegar o operador mínimo, né? Peguei aqui a alternativa 1 do critério 2, decisor 1, decisor 2, decisor 3, enfim, segue a mesma lógica para os outros critérios, e aí não esquecer que para SP a gente vai usar o min aqui no começo, e para SQ a gente vai usar o max. Bom, quando a gente chega aqui na segunda etapa, a gente precisa selecionar as soluções ideais, positiva e negativa. Esse artigo, ele tem um erro de digitação bem aqui nessa forma das soluções ideais, que essa fórmula aqui que eu estou exibindo para vocês, essa parte que está aqui entre os colchetes, ela se repete. Eu acho que o pessoal teve um problema de edição, copiou, colou 2 vezes, enfim, essa parte se repete, e aí se você tentar aplicar do jeito que está lá no artigo, os resultados não batem. E aí foi por isso que eu percebi que existia uma repetição, né? Para os resultados ficarem alinhados com o que a gente viu lá, de acordo com o que os autores propuseram, a gente usa essa parte aqui da equação só que eu mostrei. Então, na hora de fazer essa escolha, lá no exemplo desses autores, eles falam que o critério 1 é critério de custo e o critério 4 também. Então, muda a regra aqui de definição das soluções ideais. Vou pegar aqui o critério 2 ou o critério 3, que são critérios de benefício, né, a forma mais clássica, mais fácil de entender. Então, o que a gente tem que fazer? Critério 2, né, o critério 2 para pegar a solução ideal positiva dele, eu vou varrer todos os valores máximos aqui, ó, do critério 2, e o maior valor que eu tenho
é 7, né? Tem um 7 aqui, tem um 7 aqui, tem outro aqui. Qual que é o valor que acompanha esse 7? É o 6, né? Aqui também é o 6, aqui também é o 6. Então, eu jogo esse 7 e 6 para formar esse valor aqui, para compor esse item da solução ideal positiva. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 7, 7 em um deles, aí iria o 7, 7. Se eu tivesse um aqui que é 5, 7 e os outros 6, 7, então vai o 6, 7. Então, se o valor aqui do limite superior do envoltório empatar com os demais, aí a gente olha o valor do limite inferior e vê qual que é o maior e seleciona o maior. Então, olhando aqui para o critério 3, também vou ter essa solução ideal composta por 7 e 6, né? Aqui está o 7 e 6, aqui 7 e 6 também. E assim vai. Olho, então, para todos os decisores, qual que é o maior valor e seleciono aquele que acompanha, isso para o caso aqui da solução ideal positiva nos critérios de benefício. Quando eu tenho critério de custo, né, daí a lógica se inverte, né, em vez de pegar o maior valor para positivo, eu vou pegar o menor valor, e aí na hora de calcular a solução ideal negativa, aí sim eu pego o maior valor. Então, nesses casos, vamos pegar aqui, por exemplo, para o critério 1, a solução ideal negativa, né? Então, eu estou pegando aqui os maiores valores, porque esse é um critério de custo, né? Fiz a inversão dessa lógica. O maior valor que eu tenho aqui é 7, né? Alguns aqui, ó, estão acompanhados de 7, envoltório é 6 e 7, esse aqui 6 e 7, 7 e 7. Opa, 7 e 7 é maior do que 6 e 7. Então, nesse caso aqui, o valor que eu seleciono é 7 e 7. Bom, a mesma lógica vale para os demais, né? Quando eu quero pegar o menor valor, aqui no caso, para o critério 1, que é o critério de custo, a solução ideal positiva, então, ao invés de olhar essa coluna aqui do max, eu vou olhar essa coluna aqui do min, porque agora o que eu quero saber é o menor valor, né? Então, vou começar pelo limite inferior. Nesse caso, eu tenho um valor igual a 1, que é o menor de todos, e o valor que acompanha ele é o 2. Então, eu tenho aqui 1, 2. Em relação ao critério 2, vamos olhar lá a solução ideal negativa. Aqui eu tenho 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Vai ficar 2, 3 mesmo. Bom, acho que vocês entenderam, né, como é que faz. Qualquer dúvida aí vocês me passam. Essa parte aqui segue a mesma lógica. Então, nunca esquecer de olhar se é critério de custo ou se é critério de benefício, né? E dependendo do caso, vocês fazem análise ali, invertem a regra ou não. Depois que a gente fez essa parte, a gente vem aqui para a terceira, que é construir a matriz de separação ideal positiva e negativa. Então, a gente vai usar aquela fórmula que apareceu lá atrás. Vou pegar ela aqui. Essa fórmula aqui, ó. Então, vamos pegar o índice de Q' menos Q, pegar o módulo, né, dessa distância, e depois P' menos P. Então, essa parte aqui, né? Opa, aqui eu estou fazendo para a primeira parte. Peguei aqui, ó, o valor da solução ideal positiva. Como ele faz essa troca aqui, né? Na parte do P, ele coloca o Q. Na parte do Q, ele coloca o P. Mas, na prática, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente vai somar tudo. Eu só fiz para poder respeitar melhor o jeito que estava colocado no artigo. Então, eu estou pegando a distância, né? Peguei o ABS aqui, que é a fórmula de módulo, né? Tirando a diferença da solução 2, da solução ideal positiva. Em relação ao valor agregado que eu obtive aqui para o critério 1, né? Em relação a SQ. Depois, faço a mesma coisa, pegando esse valor aqui da solução ideal positiva, pegando a diferença dele, né? O ABS, módulo,
em relação a SP. Lembrando que a ordem aqui não vai fazer diferença, porque eu estou trabalhando com módulo, e depois eu vou somar esses dois valores também. Então, por mais que eu tenha feito, né, seguindo o artigo aqui, se eu mudasse essa ordem, não ia fazer diferença. Bom, a mesma coisa a gente vai fazer para os outros critérios. Pegando aqui, tá? Critério 2, solução ideal positiva, né, a pontuação desse critério em relação à pontuação desse critério, no critério dessa alternativa 2 no critério 2. Faço a mesma coisa aqui, critério 3, né, então eu vou sempre movendo, não vou travar as linhas, né, porque eu sempre vou ter que calcular as pontuações das várias alternativas. O que eu vou travar aqui vão ser as soluções ideais aqui no Excel, né? Vou estar sempre colocando o cifrão aqui antes. Bom, isso aqui então foram as distâncias que a gente calculou em relação à solução ideal positiva, né? Essa linha de cá, e aí eu tenho essa matriz D+. Depois vou fazer a mesma coisa em relação à solução ideal negativa, pegando os mesmos julgamentos agregados, as mesmas fórmulas de distância, né? Só que agora vou utilizar essa linha aqui como referência. E aí, por último, parte mais tranquila, que é aplicar essa fórmula do coeficiente de proximidade relativa, né? Esse RC. Então, basta eu pegar a solução, a distância, o D-, né? Da alternativa 1, que é a soma de todas as distâncias que essa alternativa teve em relação à solução ideal, pegando aqui cada um dos critérios, né? Critério 1, 2, 3, 4, na hora que eu somei tudo, deu 24. E aí eu divido, então, esse 24 pela distância que ela teve da solução ideal positiva, né? Abre parênteses, coloco ali 16 mais 24. Vou repetir de novo essa distância. Então, nessa fórmula aqui, a negativa aparece em cima e embaixo, né? Não esquecer de colocar o parêntese, e aí fazendo para as outras, a gente chega nesses resultados, que são os mesmos resultados que o autor do trabalho chegou. Então, com isso, a gente tem aqui essa implementação. O exercício 2 de vocês é para vocês fazerem uma aplicação simulada utilizando esse método, né? Essa planilha está lá disponível para vocês utilizarem como estrutura para construir a aplicação de vocês. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Beleza. Bom, então, exercício 2, vamos considerar pelo menos 4 alternativas, 4 critérios e 2 decisores, né, na hora de fazer a aplicação. Bom, vou comentar um pouquinho sobre adaptações dessa técnica, né, que a gente desenvolveu aí nos trabalhos de mestrado, dos meus alunos. Inclusive, esse aqui é o trabalho do Magalhães, que está presente aqui no meu curso. O Magalhães, ele fez uma combinação desse método que eu acabei de mostrar, junto com o FEMER, né, que é uma técnica para análise de falhas, que a gente utiliza bastante aí na indústria, tanto para planejamento de produto, quanto para melhoria de processo. Também tem FEMER para serviço, né, para outros tipos de análise de risco. É uma das técnicas mais utilizadas nessa área de análise de risco, né, uma técnica que vem sendo bastante explorada em combinação com métodos multicritério. E aí a gente propôs, então, uma adaptação do Hesitant Fuzzy Linguistic Topsis, em que esse algoritmo que eu mostrei para vocês, ele não é aplicado só para avaliar as alternativas, mas também para avaliar os pesos dos critérios. Então, a gente repete o mesmo algoritmo, aplica ele numa primeira etapa, e aí, ao invés da gente ter alternativas nas linhas e critérios nas colunas, a gente teria nessa primeira etapa, então, critérios nas linhas e decisores nas colunas, né? Ao final dessa etapa, a gente chegaria nos pesos desses critérios, e esses pesos são utilizados, então, na segunda etapa, que utiliza o mesmo algoritmo, né? Só vamos mudar aqui a fórmula de calcular as distâncias, que aí a gente passou a adotar uma fórmula de cálculo de distância que permite ponderação.
Aí eu posso jogar esses pesos aqui na hora de fazer essa distância, virou uma distância ponderada, né? Que é uma abordagem já usada por outros métodos de decisão de critério na literatura. E aí, com isso, a gente supera essa limitação de que esse método não considera os pesos nos critérios, né? Essa abordagem que consegue considerar, e, além disso, ela consegue utilizar expressões linguísticas para avaliar os pesos dos critérios, que é uma coisa que as outras abordagens existentes também não fazem. Para quem quiser saber mais sobre esse trabalho, eu deixei a referência aqui no final, e deixei também lá na nossa pastinha no Google Drive. Bom, outra adaptação que a gente fez, né, bem parecida com a que eu mostrei anteriormente, foi essa aqui, que foi feita no trabalho de mestrado do meu aluno William, acredito que ele está por aí também. Ele trabalhou com esse método voltado para a segmentação de fornecedores sustentáveis. Então, ele aplicou um modelo baseado nessa técnica para fornecer o resultado aqui do eixo Y e outro para fornecer no eixo X, né? Então, com isso, a gente tem 2 modelos computacionais, cada um gera uma saída aqui nesse intervalo de 0 a 1, e aí a gente consegue classificar os fornecedores, né, para posicioná-los em diferentes quadrantes, pensando em ações de gerenciamento adequadas, né, para cada grupo de fornecedores. Nesse caso aqui, ele tem um enfoque em critérios sustentáveis, né, pensando aí nas dimensões econômica, social e ambiental, e aí ele avaliou esses fornecedores com base em critérios relacionados à disposição para colaborar e à capacidade desses fornecedores. Também deixei ali como referência adicional no final do trabalho. Bom, agora vamos, então, para a última parte de hoje. Antes de prosseguir, queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Também tudo tranquilo. Beleza, obrigado. Diga, Mary. Vou compartilhar aí com o pessoal. No artigo do Lial, que ele fala sobre como juntar, né, fazer os envoltórios, ele considera uma distância e que tem como pré-requisito que todos os conjuntos tenham o mesmo tamanho. E foi uma coisa que eu demorei muito para identificar na hora de modelar. Então, antes de você começar o TOPSIS ali, Rashid, você falou da distância do Lial, né? E ele diz para ter sempre o mesmo tamanho os conjuntos antes de fazer a distância. E tem várias opções para você completar esses conjuntos, e isso pode dar bastante diferença no resultado das suas aplicações. Perfeito, Mary, perfeito, muito, muito bem observado, é isso mesmo. Lá, para o hesitante fuzzy TOPSIS, como a gente calcula só em função dos envoltórios, só pega os limites inferior e superior, a gente não tem essa regra, mas aqui, para esse método, a gente tem essa regra, porque aqui a gente vai pegar os valores um a um, né, e aí os conjuntos vão ter o mesmo tamanho, como a Mary falou. E aí tem estudo que fala para você completar, por exemplo, você tem um conjunto que tem 4 termos, o outro tem 3 termos, como que você completa isso? Aí tem uns que falam para você repetir um valor central, tem outros que falam para você colocar uma média, tem uns que falam para você repetir o maior valor, né? Então, depende muito da abordagem e isso acaba dando muita diferença. E, às vezes, você tem alguns desses procedimentos que podem gerar perda de informação, né? Podem gerar alguma distorção aí no resultado também. Obrigado, Mary. Qualquer coisa, você me interrompa aqui e vai me ajudando. Professor, diga. Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu queria saber se no TOPSIS, nessa aplicação, tem um problema trabalhar com decisores em larga escala. Olha, eu nunca vi nenhum estudo que colocasse qualquer empecilho para isso. É que essas decisões em larga escala, elas começaram a ser estudadas mais recentemente, elas começaram a ser discutidas na literatura faz pouco tempo. E esses métodos, por exemplo, o TOPSIS, ele já tem 40 anos, né, 42 anos. Então, quando esses métodos foram propostos, não se discutia muito isso ainda, e eu acredito que seja por isso
que a gente não vê tanta aplicação do TOPSIS em decisão de larga escala. Você vê, às vezes, variações mais recentes do TOPSIS aplicadas nisso, mas eu acredito que não há nenhum problema relacionado a essa questão, não. Acho que pode ser feito assim. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Essa versão aqui do Hesitante Fuzzy Linguistic FD, né, ela foi proposta pelo meu amigo Lauro Ziro, né, que foi um grande companheiro nos estudos de fuzzy, aí a gente iniciou esse caminho junto lá em 2011, fizemos vários trabalhos juntos, e esse aqui foi um desses trabalhos, esse aqui foi mais capitaneado por ele, eu ajudei mais na parte de escrita, na parte da conceituação, mas a parte matemática, quem desenvolveu o núcleo aqui nessa época foi ele, e com isso ele me apresentou também muita coisa do Hesitante Fuzzy, e ele foi um pilar importantíssimo para que eu decidisse pesquisar um pouco mais sobre isso, porque na época eu estava muito envolvido com rede neural, com sistema neurofuzzy, com outras coisas de aprendizagem de máquina, que é o que eu fiz no doutorado, e aí o Lauro me chamou a atenção aqui para essas novas técnicas de computação com palavras que estavam surgindo naquela época. Então, a gente começou a pensar esse trabalho, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, foi logo depois que eu e o Carpenetti publicamos aquele de Fuzzy QFD que eu mostrei no final da aula passada, e a gente pensou em estudar, em utilizar a estrutura do processo decisório que já existia naquele outro artigo, só que fazendo algumas melhorias, né, inclusive permitindo o uso de expressões linguísticas, modelando julgamentos utilizando esse formato de conjunto, e também mudando a matriz de classificação dos resultados. Mas algumas coisas foram mantidas, como a matriz WOT aqui na primeira etapa, a matriz Hall na segunda etapa, aqui para ponderação de critérios, aqui para ponderação de características, né, ou de indicadores. A etapa 3 continuou focada na avaliação da dificuldade de coleta de dados, utilizando aquelas mesmas 3 variáveis que a gente utilizou lá relacionadas à dificuldade de coletar informações das pessoas, aos custos envolvidos, etc. E na etapa 4, a gente não aplica método de tomada de decisão, a gente só usa uma classificação, né, utilizando uma matriz bidimensional, para classificar os critérios em grupos em função dos resultados obtidos na etapa 2 e na etapa 3. Nesse caso, a gente utilizou esse conjunto de termos linguísticos, né, baseado lá no Rodrigues, no estudo original. Para fazer os cálculos, vocês vão perceber que é algo muito simples, porque se repete ao longo das etapas 1, 2 e 3, né? Tem passos em comum, que são os mesmos passos em etapas diferentes. Então, se você aprender um, você consegue fazer os outros tranquilamente. O primeiro, aqui, vocês vão notar o seguinte, não tem agregação da opinião dos decisores. Diferente do TOPSIS, a gente não tem uma matriz agregada, né, resultante de várias opiniões diferentes. Aqui eu mantenho as matrizes isoladas, uma para cada decisor, e na hora de calcular as distâncias é que, de alguma forma, a gente acaba fazendo uma agregação. Então, a primeira etapa não começa com agregação, começa com a definição das soluções ideais positiva e negativa. Aqui eu vou selecionar o maior valor, né, dentre o conjunto e vou replicar esse maior valor na hora de fazer os cálculos de distância. Aí vai entrar aquilo que a Mary estava falando agora há pouco, né? Já mostro para vocês. E para calcular a solução ideal negativa, a mesma coisa, só que eu vou pegar aqui o menor valor. E aí, se tiver critério de custo, critério de benefício, né, no caso de critério de custo, eu vou fazer a inversão dessa lógica. Bom, no passo 2, então, entra aquela fórmula que eu mostrei lá atrás das medidas de distância, né, da medida de distância, e é justamente aqui que os termos precisam, os conjuntos precisam ter o mesmo tamanho, né, para eu calcular a diferença aqui termo a termo. Esses outros itens aqui da matriz eu já expliquei para vocês o que é, e na hora que eu mostrar lá pela planilha vai ficar mais claro. Como eu falei, esse dado vai aparecer em diferentes etapas, né? Vou usar essa forma etapa 1, 2 e 3, e em cada etapa esse dado quer dizer uma coisa diferente.
Então, quando eu estou calculando os pesos dos requisitos lá na etapa 1, esse WJ, ele pode indicar os pesos dos decisores, que é algo que o método anterior não fazia e esse aqui faz. Esses pesos dos decisores precisam ser distribuídos de forma que a soma deles dê 1, né? Então, eu posso ter, por exemplo, 3 decisores, um com peso de 0,50, outro num 0,5, 0,3 e 0,2, né? E assim a gente estaria indicando a importância relativa entre eles. Geralmente, para fazer isso, a gente dá maior peso para os decisores que possuem maior responsabilidade, né, sobre o problema, sobre a decisão, decisores que possuem mais experiência, que possuem mais proximidade, que têm um cargo de maior relevância na empresa, enfim, tem diferentes abordagens para a gente definir esses pesos. Então, na primeira etapa, esse WJ, que vai ser o peso dos decisores. Na etapa 2, esse W vai indicar os pesos dos requisitos, ou seja, a saída que eu tiver na etapa 1, né, que é a etapa que visa calcular esses pesos dos requisitos, eles já vão estar desfusificados, a soma deles vai estar totalizando 1, então eu jogo esses pesos dos requisitos aqui como uma entrada para a etapa 2, né, e o WJ, então, vai indicar esses pesos. Já na etapa 3, esse W vai indicar o peso de cada uma das variáveis relacionadas à dificuldade de coleta de dados, né? São 3 variáveis que a gente propôs. No artigo, se eu não me engano, a gente considera as 3 com o mesmo peso, mas se eu quiser atribuir níveis de importância diferentes a essas variáveis, também é possível. E aí não esquecer, né, que aqui na etapa 1, principalmente, essa soma deve totalizar 1. Das outras etapas, na verdade, eu preciso corrigir isso aqui, porque nas outras etapas a gente utiliza um outro método de normalização, né, que não necessariamente aqui é a soma da etapa 2 ou da etapa 3, a soma dos resultados da 1. E aqui, no último passo do hesitante fuzzy, no último não, né, quase o último, dentre esses cálculos, a gente vai chegar numa medida que é similar ao coeficiente de proximidade relativa lá do TOPSIS, né? Aqui a gente chama ela de grau de satisfação, que é como o autor original definiu. Mas se vocês olharem, é a mesma coisa, né? Aqui em cima eu tenho um D-, né? A soma das distâncias para uma alternativa em relação à solução ideal negativa. Embaixo eu tenho o D+, mais o D-. O que eu tenho de diferente aqui é um parâmetro θ que representa o risco que os decisores estão dispostos a correr, né? Então, se eu tenho decisores que estão mais otimistas, né, que estão mais otimistas, estão mais dispostos a correrem riscos, eu vou deixar esse valor aqui abaixo de 0,5. Se eu tenho decisores que estão mais pessimistas, que querem ser mais exigentes com as alternativas, que não querem correr tanto risco, aí eu deixo esse parâmetro aqui acima de 0,5. Lembrando que esses valores vão variar, os valores de θ, então vão variar de 0 a 1, e dependendo do valor que você coloca aqui em relação a esse parâmetro de risco, o ranking pode mudar também, né? Pode ser que você tenha alguma diferença aqui na classificação. Bom, para a gente classificar, como eu falei para vocês na última etapa desse método, a gente vai usar uma matriz de classificação. A gente vai classificar todos os indicadores analisados, seja pelo peso deles ou pela dificuldade de coleta de dados relacionada a cada um desses indicadores. E aí, para espalhar esses valores melhor na matriz de classificação, a gente testou vários métodos de normalização e a gente percebeu que esse aqui é o que forneceu os resultados mais adequados, né, que é uma normalização sigmoidal. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui o próprio valor que a gente quer normalizar, né, que seria o valor que a gente obteve lá como grau de satisfação, a saída do último passo, que é esse V, né? Então, V aqui é o valor original, V barra é a média de todos os graus que eu obtive, né? Eu tenho aqui também o desvio padrão, e a gente calcula esses valores, o E é uma constante, e com isso a gente tem a normalização dos valores, né? Lembrando que a função sigmoidal, ela tem esse formato.
Então, o que ela vai fazer? Se eu comparasse aqui em relação a uma reta, por exemplo, né, ele acaba trazendo um outro espalhamento para os valores, né, de modo que alguns valores altos, depois que o valor está, de certa forma, alto, ele vai jogar esse valor mais para cima, e um valor que está, de certa forma, aqui baixo, ele vai jogar esse valor ainda mais para baixo. Então, com isso, os valores centrais vão ficar aqui mantendo a mesma referência. Vou mostrar para vocês a planilha, e aí vai ficar mais claro. Esses são os valores que a gente tem lá na planilha do nosso artigo, né? A gente aplicou com 3 decisores, considerando aqui 7 requisitos. Aqui são as expressões linguísticas fornecidas por esses decisores. Aqui são os conjuntos resultantes, né, de cada uma dessas expressões linguísticas. Aí aqui, no passo 2, aqui são os resultados de cada uma das etapas, né? As soluções ideais, positiva e negativa, elas não estão destacadas aqui, que seria o passo 1. Depois a gente tem o passo 2, que já mostra o resultado da distância entre as soluções positivas e entre as soluções negativas, né? Então, aqui a gente tem esses resultados para cada requisito. E aí, no passo 3, em que eu calculo o grau de satisfação, né, como se fosse ali o coeficiente de proximidade relativo, eu chego aqui nesses valores e, ao fazer a normalização pelo maior valor, eu chego nesses pesos aqui, de modo que o requisito 1 é o que vai ter maior peso, e a soma de todos esses pesos aqui totaliza 1, assim como a gente tinha lá no FuzzyQFD, ou como a gente tem no HP, por exemplo, né? Na etapa 2, eu vou fazer esses mesmos cálculos que eu fiz na etapa 1, né? Não vou repetir tudo, então não vou colocar para vocês todo, passo a passo aqui, as tabelas, a mesma coisa, só que a minha entrada vai ser essa matriz de relacionamento, então, que cada linha representa um indicador, né? Uma alternativa que eu quero priorizar, que eu quero encontrar uma pontuação final para ela, e é como se os meus critérios, né, nesse caso aqui, fossem representados por esses requisitos. Então, o que a gente está avaliando aqui é o quanto cada indicador desse se relaciona com cada requisito, o quanto cada indicador desse traduz cada um dos requisitos dos clientes que são colocados aqui nas colunas. Na etapa 3, a minha matriz de entrada vai ser essa aqui, né? Eu quero avaliar esses mesmos indicadores, né? Essas mesmas métricas, em relação à disponibilidade de informação, né? Se eu tenho informações disponíveis para avaliar os meus fornecedores, as minhas cadeias produtivas em relação a cada um desses critérios, então há casos que eu já tenho informação, há casos que eu não tenho, quanto de recursos humanos e de tempo eu preciso, né, uma estimativa de quando eu preciso para poder obter essas informações, e se eu preciso também obter recursos adicionais, né, como contratação de terceiros para conseguir estimar essas pontuações. Aí essa aqui é a parte que eu falei que a gente pode atribuir pesos diferentes a essas variáveis, a essas 3, mas que no estudo aqui a gente deixou tudo com o mesmo peso. E aí, na etapa 4, então, eu vou usar a saída da etapa 2 e a saída da etapa 3 para plotar esses pontos, plotar cada um desses indicadores nessa matriz de classificação, né, que o Lauro propôs, né? Não ficou igual a do FuzzyQFD que a gente usou lá atrás, a gente dividia em 4 quadrantes, essa aqui a gente dividia em 2, e aí no quadrante de cima a gente seleciona, no quadrante de baixo a gente descarta. Então, aqui no eixo Y tem a saída da etapa 2, no eixo X a saída da etapa 3, e a gente chegou então nessa classificação. Bom, no exercício 3, eu vou pedir vocês então para fazerem uma aplicação dessa versão do hesitante Fuzzy Linguística QFD, usando no mínimo 3 requisitos, 3 critérios e 2 decisores, e para isso vocês vão utilizar a planilha 4 como exemplo. Agora vamos então para a planilha 4, né, que ela já está aqui com os dados que a gente utilizou nesse artigo. Pegando aqui os pesos dos requisitos,
a gente tem os 7 requisitos, né, aqui nas linhas, os decisores, aqui, né, decisor 1, decisor 2, decisor 3, os julgamentos que eles forneceram, no caso, para custo, aqui, né, o peso do requisito custo para o decisor 1, né, ficou aqui nos valores mais altos, decisor 2 também, decisor 3 também, né, já que a inovação teve um peso um pouco mais baixo, né, para o decisor 1, e assim a gente vai. Primeiro fazemos aquelas conversões lá dos termos das expressões linguísticas, né, para o formato de conjuntos linguísticos fuzzy hesitantes. Depois que a gente fez isso aqui, então a gente precisa selecionar a solução ideal positiva e a solução ideal negativa. Para isso, nesse caso aqui, eu vou pegar o maior valor que foi atribuído, né, pelo decisor 1, né, para toda essa coluna. Então, eu coloquei essa fórmula aqui como condicional para verificar, né, começando aqui pelo maior valor, se alguma dessas colunas aqui tem um valor 1 indicado. Se tem um valor 1, quer dizer que o decisor utilizou esse termo. E aí, se tem esse valor 1, eu peço para retornar o valor 3 aqui, né, que é o índice que eu vou usar no cálculo. Se não tem nada marcado aqui, aí eu peço ele para varrer a coluna 2. E aí eu sigo o mesmo passo. Se tiver um valor 1 aqui, né, não teve no primeiro, mas teve no segundo, daí eu coloco 2 aqui na base. Depois, para fazer da solução ideal negativa, vou fazer o mesmo raciocínio, né? Vou fazer o mesmo raciocínio aqui, só que eu vou varrer a partir desse canto aqui da esquerda, né, do canto inferior. Então, primeiro varro aqui, vejo se tem algum valor 1 nessa coluna, não tem. Aí, se não tiver, varro essa segunda coluna, não tem. Varro a terceira coluna, aí nesse aqui tem. Então, o valor da solução ideal negativa, nesse caso, vai ser menos 1. Então, aqui, né, ficou 3, que é o maior valor. Aqui ficou 0. Aqui 3 e 0 de novo. Beleza, esse é o primeiro passo. Depois, a gente vai calcular as distâncias. Vou voltar aqui naquela fórmula, para ficar mais claro. Então, a gente vai implementar essa fórmula aqui, que é a parte um pouquinho mais complicada, é essa aqui, né? Então, primeiro a gente vai fazer esses módulos aqui, primeiro a gente vai fazer só essa parte aqui, ó. A distância dos elementos que estão dentro de cada conjunto, pegando um a um, né? Aí você pega o valor do conjunto e o valor da solução ideal, né? O valor do conjunto, o valor da solução ideal. Aqui a gente vai pegar a questão dos termos, né? Que compõem cada julgamento, e esse lambda aqui é o parâmetro, né? Como eu falei para vocês, um parâmetro que a gente utilizou 2 para calcular a distância na forma de distância euclidiana. Então, aqui eu tenho, ó, o módulo da solução ideal positiva menos o valor da pontuação correspondente. E estou dividindo por 7, que é o total de termos linguísticos que eu tenho, né, dentro dessa avaliação. E estou elevando aqui, célula verde, ela está para cá. Estou elevando em relação a lambda, e o lambda vale 2, né, para a gente calcular a distância euclidiana. Então, é isso. Eu vou calcular para cada um, e aí notem que a gente colocou um B3 aqui, né, o Lauro colocou um B3, para multiplicar todo esse resultado. Porque aí, se eu tiver 1 aqui, aí eu vou fazer esse cálculo e vou usar o valor correspondente. Se eu não tiver nada, quer dizer que esse termo não foi ativado, então eu não preciso calcular a distância entre esse termo e a solução ideal. Então, por isso que essa parte toda aqui está zerada, né? E aqui, aí sim, a gente tem algum valor resultante dessas distâncias, né? Já aqui está 0, porque eu estou pegando a distância de 3 em relação a 3, né? Já é o maior valor aqui para esse critério, por isso que está assim. Então, os outros eu vou fazendo a mesma lógica, só que agora eu vou pegar a segunda linha, né, para esse segundo requisito,
e vou aqui fazendo para todos os elementos aqui, mais uma vez no final, a distância vai ser 0, né? Vou fazendo para todos, vou travar aqui só a solução ideal positiva e vou descendo os valores das linhas. Então, primeiro eu estou fazendo aqui a distância em relação à solução ideal positiva. Depois faço esse mesmo cálculo para cá, para o decisor 2, pegando essas soluções ideais, a mesma coisa para o decisor 3. Depois faço a mesma coisa com a mesma fórmula, só que para a solução ideal negativa. Vou continuar pegando os valores de referência aqui, só que em vez de usar o 3, vou utilizar o menos 1. Não esqueçam que quando for critério de custo, eu tenho que inverter, né, a posição aqui da solução ideal positiva e da solução ideal negativa. Bom, então depois que a gente fez essa primeira parte, né, do cálculo, ou seja, fizemos tudo o que está aqui dentro desse primeiro parêntese e ainda elevamos pelo lambda. Agora é hora da gente fazer a soma desses vários valores, né? Notem que os valores estão todos aqui separados, né, em colunas. Então, a gente vai fazer essa soma. Então, vejam aqui, ó, estou fazendo a soma de todos os valores que eu calculei, né? E isso aqui então, vale para todas essas distâncias que eu calculei, né? Pensando em cada um dos termos possíveis ali. Se eu vou fazer essa soma até L. Quem que é L? É o tamanho de cada um desses conjuntos. Então, por exemplo, aqui o L vale 2, aqui o L vale 2, 2, o L vale 3, né? Aqui o L vale 3 e por aí vai. Então, o que ele fez? Pegou a soma de todos esses valores aqui, como para representar esse somatório, né? Multiplicou por 1/3, esse 1/3, ele vem daqui, ó, é o peso dos decisores. Aqui a gente está com 3 decisores, todos com o mesmo peso. Então, o peso de cada um ficou valendo 1/3. Por isso que esse 1/3 está multiplicando aqui. E o que mais? Aí depois eu peguei a soma 1/3 vezes a soma de tudo isso aqui que eu acabei de calcular, dividido por essa soma aqui em cima da coluna vermelha, que indica o quê? Qual que é o tamanho desse conjunto que eu estou calculando, ou seja, quantos termos foram ativados nesse julgamento, dentre os 7 termos possíveis. Nesse caso, eu só tive 2 termos ativados. Então, essa soma aqui, né, ela serve como um denominador para essa primeira parte que eu fiz. Depois, fiz tudo isso aqui, né, para esse primeiro bloco do decisor 1, vou fazer a mesma coisa para o decisor 2, né? Aqui no decisor 2, mais uma vez, o peso dele vai ser 1/3, ele vai pegar a soma de todos os valores que eu acabei de calcular e vai dividir por essa soma aqui, que vai indicar o número de termos ativados, né? Que aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 3 e por aí vai. Aí depois, no final, a gente repete a mesma coisa, só aqui para o decisor 3. Aí aqui no final, ó, a gente tem que tudo isso está dentro de um parêntese, sendo elevado a 1 sobre lambda, né? Que é o que tinha aqui no final da equação. Então, vocês vão ver que está tudo fechado, e aqui tem um circunflexo para elevar em relação a 1 sobre 2, né? Esse verdinho que está aqui indicado no final. Célula Y12. Bom, é isso, pessoal. Agora, na solução negativa, a gente vai fazer a mesma coisa, as mesmas regras. O que vai mudar é só essa linha de referência, né, que a gente pegou da positiva, agora a gente vai pegar aqui, mas o cálculo é o mesmo, não vai alterar nada. E aí, por último, a gente tem o grau de satisfação, que é aquela ideia de eu pegar a distância negativa, dividir pela soma da positiva mais a negativa, né, que a gente já viu lá no outro método. Só que a diferença é que eu tenho esse θ para multiplicar, né, tanto o D menos
tenho aqui tanto para multiplicar o D- quanto o D+, né? Vamos mudar essa partezinha aqui. Então, a gente vai colocar esse θ como um parâmetro aqui numa célula separada, que está na linha Y13, né? Então, aparece aqui, ó, 1 menos Y13 vezes a distância negativa, dividido por, abre parênteses, o próprio Y13 vezes a distância positiva, mais, abre parênteses, 1 menos o θ, que é o Y13, vezes a distância negativa. E aí, com isso, a gente chega no grau de satisfação. Esse grau de satisfação vai ser dado entre 0 e 1, né? Assim como falei anteriormente, como é nos outros métodos. E aí, depois disso, a gente fez aqui a normalização pelo maior valor, ou seja, eu peguei cada um desses valores aqui e dividi. Desculpa, não fiz pelo maior, não, fiz pela soma. Né? Se eu faço pelo maior, aí o maior de todos os valores tem que dar 1 aqui no final. Se eu faço pela soma, a soma de todos os valores aqui que eu cheguei tem que dar 1, que é o que acontece aqui nesse caso. Então, eu peguei o 0,8 dividi por 3,57, 0,77 dividi por 3,57, assim vai. Conferir aqui que a soma deu 1. Por que a soma tem que dar 1? Porque eu vou usar esse peso como entrada na próxima etapa, aqui na matriz Hall, e essa fórmula de distância que a gente está usando, ela pressupõe que a soma dos pesos tem que dar 1, né? Assim como a soma dos decisores dava 1, a soma dos pesos dos requisitos também precisa dar. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Tem os requisitos nas linhas, os indicadores, desculpa, os indicadores nas linhas, os requisitos nas colunas. Aqui a gente replicou os julgamentos dos decisores, calculamos as distâncias usando a mesma fórmula, e aqui embaixo a gente trouxe os pesos que foram encontrados lá na etapa passada, só para facilitar aqui na hora de colocar nas equações. Fizemos a distância da positiva, da negativa, calculamos o grau de satisfação, a mesma coisa. Não vou entrar nessas fórmulas aqui porque vai se repetir muito. Na hora de fazer a dificuldade, mais uma vez, replicamos as mesmas fórmulas, calculamos aqui as soluções ideais. Notem que aqui está invertido, porque quanto à disponibilidade de informação, quanto maior a disponibilidade de informação, menor será a dificuldade de coleta de dados, certo? Então, nesse caso, esse critério aqui acabou sendo formulado como um critério de custo. Já o tempo requerido, recursos humanos requeridos, quanto mais tempo e mais recursos humanos, né, forem requeridos para essa avaliação, quer dizer que a dificuldade é maior. Então, eu vou modelar como um critério de benefício mesmo, só esse aqui que eu modelei como critério de custo. Bom, no mais aqui são as mesmas fórmulas, os mesmos passos, defini as soluções ideais, calculei as distâncias, calculei o grau de satisfação. O que muda no final da etapa de peso dos indicadores e de dificuldade? É o método de normalização que a gente aplicou aqui no final. Primeiro, a gente tinha testado normalizar assim como é aplicado aqui nos pesos dos requisitos. Mas na hora de plotar isso, não ficou legal. Não ficou legal porque o espalhamento dos valores na matriz não estava bom. Aí a gente testou diferentes métodos de normalização. Esses aqui são os resultados que a gente chegou para o grau de satisfação, né, tanto para a coleta de dados quanto para os pesos, etapa 2 e etapa 3. E aqui a gente foi testar outros métodos de normalização. Esse aqui é muito usado em redes neurais, ele faz com que todos os valores fiquem espalhados entre 0 e 1, o menor valor vira 0, o maior valor vira 1. Já esse aqui, que você normaliza pelo maior, o maior dentre os valores vai ficar 1, não fica nenhum valor como 0. E aí vocês notem aqui, na classificação, todo mundo fica numa área mais superior, né, dos quadrantes. Aí esse aqui é outra normalização que utiliza a média e o desvio padrão. E aí, nesse caso, a gente teve vários valores
que saíram aqui desse domínio de 0 a 1, né, comecei a ter valores negativos, etc., então eu tive que também não estava adequado, e essa aqui, que era a normalização pela sigmoidal, que eu falei para vocês, ajudou a tirar os valores que estavam muito acumulados aqui no meio, né, que estavam muito agrupados, e a gente teve um melhor espalhamento. Então, por isso que a gente utilizou essa fórmula aqui, tanto para o final da etapa 2 quanto da etapa 3, e essa foi a classificação final que a gente chegou, então, nesse caso.